Aleluia! A graça e a paz, Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia! Deus é bom e você é abençoado. Você é ricamente abençoado. Você sabia disso? Se você sabia, olhe para a pessoa do seu lado e fala: você é uma bênção. Deus entrou na sua vida para te abençoar e para que você possa ser canal de bênção em outras vidas. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Estou empolgado. Depois de Maragogi não, Porto de Galinhas. Aleluia, glória a Deus. Depois de 4 dias no Nordeste, eu estava com saudade dos irmãos. Mais de uma semana sem pregar não dá. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho algo poderoso para vocês. Eu quero falar sobre a bênção de Deus. Eu tinha uma palavra para ministrar nessa noite, mas Deus me incomodou, que hoje de manhã eu tive que mudar toda a programação. Na verdade, tem a ver com um casamento que teve ontem à noite, né? Ontem à noite teve um casamento, e quando uma pessoa vem para mim e fala assim: pastor, eu quero que você abençoe meu casamento. Você pode ter certeza, eu vou fazer de tudo para abençoar o casamento. Mas a melhor forma de abençoar não é dando presente, por mais que é muito bom ganhar presente, ser lembrado, mas a maior forma e a maior demonstração de bênçãos de uma vida para outra é falando, profetizando. Porque quando a palavra de Deus é liberada através da sua vida, ela tem poder de, lá no passado, resolver todos os seus problemas emocionais, financeiros. Ele tem o poder de resolver o seu problema presente e ainda tem o poder de te levar para o futuro a prosperar de uma forma sobrenatural. Esse é o poder da bênção de Deus. E eu estava assim, quando, na verdade, o Aderbal me convidou para celebrar o casamento dele, para abençoar o casamento dele. 100% das pessoas que me pedem para celebrar o casamento, eles falam: pastor, você pode abençoar meu casamento? Eu falei: com certeza, eu estou aqui para isso. E eu estava meditando: Senhor, que palavra que eu posso ministrar na vida desse casal tão abençoado e tal. E aí eu li um versículo, e desse versículo o Senhor me incomodava, eu acordando de madrugada, o Senhor colocando esse versículo no meu coração, ele trazendo umas conexões. Meu Deus do céu, o Senhor quer que eu pregue isso? Então eu vou pregar sobre isso. E hoje de manhã eu escrevi. E eu gostaria de falar da bênção de Deus. Eu não sei se você sabe, você é abençoado. Agora você sabe, infelizmente alguns casais eles pedem para eu. Já teve gente que falou assim: pastor, você abençoa esse negócio aí? Eu falei: que negócio? Meu casamento. Eu falei: puxa vida. Eu não quero nem ter isso, eu quero que você abençoe. Porque às vezes a gente acha que a bênção de Deus é algo de Hollywood, né? Aquela cerimônia. Mas você precisa entender o que a bênção de Deus faz por você. O que acontece na sua vida quando a bênção de Deus é liberada. Por que Deus ele abençoa e continua abençoando a sua vida? E a bênção de Deus, chega uma hora que ela vai parar? Não. Mas nós precisamos entender. E eu quero falar sobre a bênção de Deus. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, porque eu creio que esse versículo que o Senhor colocou no meu coração, que aí eu comecei a escrever outras coisas, eu acho que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Porque quando eu assumi o Tatuapé, eu recebi muitas palavras. E eu não sei se você sabe, toda palavra de Deus, toda promessa de Deus, ele é carregado com a bênção de Deus. O selo da garantia que a promessa de Deus vai ser realizada na sua vida, não é porque somente saiu da boca de Deus, mas é porque a bênção de Deus está sobre a promessa. E quem vai trazer a realização das coisas na sua vida, na minha vida e nesse ministério, é a bênção de Deus. E nós precisamos entender o que é a bênção de Deus. Então a bênção de Deus é para iniciar algo na sua vida. A bênção de Deus é para dar continuidade na sua vida. E a bênção de Deus também vai até o final da sua vida. Em outras palavras, a bênção de Deus está em todos os momentos da sua vida. No dia mais alto, no dia mais baixo, no momento de conquista, no momento que você não conquistou nada, a bênção de Deus está lá. Eu quero perguntar para você, porque foi uma palavra que eu recebi quando eu assumi o Tatuapé. Não falava nada porque eu não entendia, mas hoje eu começo a entender. Eu quero te perguntar: alguém aqui quer enriquecer? Eu sei que você está, puxa vida, será que você é pegadinha do pastor? Será que você vai me mandar um pix aqui hoje à noite, depois que eu falar o amém? Será que não vou mandar pix para ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, você já é ricamente, já é rico.
Se você ainda tem dúvida, é porque você tem dúvida de você é abençoado ou não. Você fala assim, daqui 2 meses, quando eu ganhar na loteria, meu amém vai ser mais forte. Não é assim. Lá em Provérbios, capítulo 10, verso 22, olha só o que a palavra de Deus diz. A bênção do Senhor enriquece. Pastor, não precisa de mais nada. Pode fazer o apelo e a minha noite já está mais do que abençoada. Era isso que eu precisava entender e compreender, que a bênção do Senhor enriquece. Puxa, isso é poderoso, né? É interessante que depois ela fala assim, com ela não traz desgosto. O que é desgosto aqui, meus irmãos? Desgosto é algo sentimental? É um sentimento de frustração, que antigamente era algo gostoso e agora se tornou algo amargo. É isso que é desgosto? Tem uma outra versão na NTLH que fala o seguinte, a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Na versão a mensagem fala o seguinte, a bênção do Eterno torna rico a vida. O esforço humano nada altera nem acrescenta. O que o Senhor está falando? A bênção do Senhor vai enriquecer. O seu esforço, se você acordar 5 horas da manhã, não vai fazer você ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Você faltar ao culto não vai fazer você ganhar mais ou menos dinheiro. Só vai fazer você ter menos fé. O fato de você deixar de vir na cela porque está cansado, porque você tem um longo dia de reunião no dia seguinte, não vai te abençoar. Não é isso. Na verdade, só vai diminuir o seu amor por Ele. Mas a palavra de Deus fala que na verdade, é a bênção de Deus que nos enriquece. Pastor, mas como que isso acontece? E aí eu quero volta lá na primeira versão, a bênção do Senhor enriquece, e com Ele não traz desgosto. O que é essa palavra desgosto? Quando você sabe o original, você entende. A palavra desgosto aqui significa o quê? Significa dor, significa ferida, significa trabalho árduo. O que é trabalho árduo? Quem trabalha sabe o que é isso. Eu fui no Arraia Movie, essa semana eu vou voltar, eu estava viajando, mas eu fui no primeiro dia. O Rogério está lá firme, lá, quer ver os videozinhos, aí no metrô, e o que é trabalho árduo? Trabalho árduo é você acordar 5 horas da manhã, pegar a linha vermelha, pegar a linha azul. Hoje o metrô é um arco-íris, né? Antigamente era azul e vermelho, não tinha como ser errar. Hoje é lilás, amarelo, diamante, cor azul vermelho, azul turquesa, você não, já se perde. Mas é interessante, é você acordar 5 horas da manhã, você vai trabalhar e com o sonho do quê? Um dia eu vou ser promovido, eu vou ficar rico, eu vou realizar meu sonho, eu vou viajar não sei para onde, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar... Isso é o sonho de todo brasileiro ou o sonho de todo ser humano? Trabalhar muito, trabalhar muito. E quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. E quanto mais dinheiro você vai ganhar, mais próximo dos seus sonhos sendo realizados, mais próximo de se tornar rico, você vai ficar próximo. E a palavra de Deus fala que não é dessa forma. É interessante, então, que desgosto aqui, ele fala do quê? De trabalho árduo. Então, se você vê, a palavra de Deus fala que Salomão, depois de Jesus, foi o homem mais sábio da terra. Ele percebeu que, na verdade, ele sabia, provavelmente aprendeu com o seu pai, Davi, que ele aprendeu sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés, sobre José. Ele aprendeu que todos esses homens chegaram momentos da sua vida que eles se tornaram extremamente ricos, mas chegou um momento da vida deles que eles perderam tudo. E teve um outro momento na vida deles que eles se tornaram muito ricos. E Salomão percebeu que toda essa riqueza em nenhum momento veio do trabalho, do esforço deles. Que a bênção, a riqueza e a prosperidade que veio para Abraão, veio Isaac, veio com Jacó, depois foi lá com José, depois eles se tornaram escravos, perderam tudo, depois veio a época do juiz, depois veio os reis, eles se tornaram ricos novamente. Aí Salomão percebeu, tudo isso não veio através de esforço humano, não veio através de inteligência, não veio através de capacidade, veio através do quê? Da bênção de Deus. Quando o Senhor libera a bênção de Deus, o povo enriquece. E na verdade a bênção de Deus não somente te torna rico, porque Salomão aqui está explicando uma das características das bênçãos de Deus, que é enriquecer. A bênção de Deus traz prosperidade, a bênção de Deus traz alegria, a bênção de Deus traz paz, a bênção de Deus traz proteção, a bênção de Deus te guarda, te traz direção. Mas aqui o rei Salomão era muito claro. Depois de tudo que ele conquistou, depois de conhecer a história dos seus antepassados, ele percebeu, não foi através de trabalho árduo. Acordar 5 horas da manhã,
Aí vai para o trabalho, aí como eu falei, tá aí, na segunda-feira, segunda-feira passada, fui lá no 6 horas da manhã, foi 6 horas, 10 para 7, nem sei que horas que era. Acordei de manhãzinha, fui lá no metrô, um monte de adolescente, estava lá os mais velhos, o William e o Rogério. Aí eu desci lá na linha, qual que é da? Linha azul, né? Linha azul, aí tinha um adolescente do meu lado. Imagina, a linha azul estava aquela coisa lá, era depois de 5 ou 6 metrôs para a gente conseguir entrar. E quando entra, você não pode nem se mexer. Estava lá nesse dia, não é isso? No primeiro dia? Aí teve um adolescente, ei, pastor, aí sim, hein? Vivendo um dia de CLT, foi glória a Deus. Falou isso para mim. Puxa vida, ela acha que eu nunca fiz isso. Ela acha que eu nunca fiz isso, mas estava lá. E estava todo mundo empolgado. Mas é interessante que Salomão falou, você não vai ficar rico por conta disso. Ao contrário, você vai perder a sua riqueza por conta disso. Eu não estou falando que trabalhar é errado. Nós temos que trabalhar. Deus, Ele abençoa o nosso trabalho. Mas quando você acha que é o seu esforço, o seu trabalho árduo, de você ter que trabalhar muito para se tornar rico, não vai ficar rico. Ao contrário, você vai perder muito de Deus na sua vida. Tem gente, eu sei que trabalha muito ao ponto de não consegue vir para o culto. Ele negocia o culto, ele negocia a cela, porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa negociar. E Salomão ele falou, não é assim. A bênção de Deus não vem através do trabalho árduo. Por isso que ele faz esse contraponto. A bênção do Senhor enriquece, e com ele não traz o trabalho árduo. Então, se você trabalha muito, e esse é o diagnóstico de todo brasileiro. Qual que é o diagnóstico de todo brasileiro? Trabalha 6 meses para pagar imposto, trabalha. Sempre está sonhando com aquela viagem que dificilmente vai acontecer. Sempre está sonhando em comprar aquela casinha que, com o passar dos anos, fica mais distante, não fica mais próximo, mas continua trabalhando. E Salomão, ele no vigor da sua vida, no vigor da sua inteligência e sabedoria, falou assim, a bênção de Deus é que enriquece. É o favor de Deus que vai trazer as conexões. Se o Senhor não está lá, nada vai acontecer. Mas eu gostaria de explicar aqui rapidamente. Abre lá, para você entender. Eu quero que você entenda por que Deus nos abençoou. E como que a bênção de Deus funciona na minha vida e na sua vida. E tudo é liberado através daquilo que nós falamos. Há 2 semanas atrás eu falei sobre isso. Tudo que nós fazemos e tudo que nos leva a perder tem a ver com aquilo que nós falamos, que nós declaramos. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou dar aqui um exemplo só para você entender. Abraão, abre lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2 e 3, se não me engano. Olha só o que fala. Ora, disse o Senhor a Abraão, vai no verso 2. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Continua. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando que Deus falou isso para Abraão? Quando Deus falou isso para Abraão, Abraão não tinha nada, meus irmãos. Aliás, tinha pouca coisa, mas não era rico ainda. Ele não tinha influência, nem filho ele tinha. Então, os sonhos de Abraão eram sonhos muito limitados. Os sonhos de Abraão estavam limitados de acordo com a condição física dele. Eu não posso ter filho. Estava limitado com a condição natural dele. Eu não posso conquistar nada. Então, na verdade, os sonhos de Abraão, a realidade de Abraão estava, de alguma forma, limitado à condição social, financeira e pessoal e condição natural dele. E aí vem Deus e libera uma bênção, uma palavra. Olha, eu vou te engrandecer. De ti virá uma grande nação. E eu vou te abençoar. Aí que ele começa a falar, e serão benditas todas as famílias da terra. Aí vem a parte mais importante. Vai lá no verso 4. Verso 3. E o que ele fala? Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Você percebe? A gente não percebe os detalhes das promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Mas além dele falar que queria fazer dele uma grande nação, prosperar, ficar rico, todas essas coisas, o que ele falou? Todo mundo que a partir de hoje te abençoar, vai ser abençoado.
E todo dia, a partir de hoje, que vier sobre você e te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. O que é amaldiçoar, meus irmãos? Porque a bênção está na boca, assim como a maldição está na boca. Amaldiçoar tem a ver com o quê? Com falar. Se você for ver o original da palavra amaldiçoar, tem a ver com você difamar a terra, difamar aquilo que é Deus. Então, por isso que muitas famílias, elas não prosperam. Por isso que muitos filhos não conseguem sair da posição que está. Porque ao invés de você abençoar o seu filho, você amaldiçoa. E quando você amaldiçoa seu filho, a maldição vem sobre você também, porque essa é a promessa de Deus. Se nós somos filhos de Abraão, que é o pai da fé, essa promessa também é para mim e para você. Então, quando você está lá passando por uma situação, e o seu filho, aliás, o seu cônjuge, está passando por uma dificuldade, você fala assim, realmente, esse traste é um bruto mesmo, não vai dar certo na vida, ele é muito burro, que não sei o quê. Alguém já falou isso do seu cônjuge? Quando você fala, o que você está fazendo isso? Você está diminuindo, você está difamando aquilo que é seu. E a palavra de Deus fala que quando você se casa com a pessoa, você tem uma aliança com ela, e você se torna uma só carne com ela. Então, quando você, mesmo naturalmente falando, mesmo fisicamente explicando, é um fato, ele é mais burro, ele não é tão inteligente como você, é mais fácil falar assim, ele não é tão inteligente como você, ele não tem a mesma ousadia do que você, e aí você começa a declarar, olha, realmente não vai conseguir prosperar, ele não vai ser promovido, olha como é burro, é inteligente, fica dormindo, não é inteligente, não é ousado, não é criativo, que não sei o quê. Quando você faz isso, você está amaldiçoando quem? Você está amaldiçoando possivelmente o seu cônjuge. E quando você amaldiçoa uma pessoa que foi abençoada, a palavra de Deus segundo que está aqui, você é amaldiçoado. Por isso que quando você declara algo sobre o seu casamento tem a ver com a sua esposa, tem a ver com o seu marido e tem a ver com os seus filhos. O que vai acontecer? Essa maldição virá sobre você. O seu marido não vai ser promovido e você também não será promovida, porque essa maldição virá sobre você. O que ele falou? Aqueles que te amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. Aí seu filho está passando por problema, dificuldade. Ele não consegue absorver o que é falado na escola. Português, matemática, o que você faz? Esse menino é muito burro. Ele nunca vai ser muito bem na mídia. Aí você olha para o outro filho, parece que o outro filho é mais inteligente, mais desenvolto, fala mais. Aí eu falo, não, esse vai dar certo na vida. O que você está fazendo? Está amaldiçoando o seu filho. E quando você amaldiçoa o seu filho, que foi abençoado por Deus, essa maldição virá sobre a sua vida. Você pode ser mãe dele, você pode ser pai dele, mas essa maldição virá sobre você. É o que Deus está falando aqui para Abraão. Todo mundo que agora te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Por isso que é tão grave nós medirmos as nossas palavras. Mas o que ele fala também? Aqueles que te abençoarem, serão abençoados. Aí você olha, seu filho parece ter dificuldade de aprender. Aí você fala assim, meu filho, deixa eu te falar. Você é mais do que vencedor, você tem a mente de Cristo. Você não é definido por uma nota na escola. Isso é apenas um corte da sua vida. Mas no final da sua vida, você é mais do que vencedor. Deus não te criou para você ser um derrotado. Ele te abençoou. E a bênção do Senhor está sobre você, meu filho. O que você está fazendo? Você está abençoando o seu filho e essa bênção virá sobre você. Parece que é algo muito distante. Não é. Mas foi isso que aconteceu com a vida de Abraão. E aí, para você entender melhor o que é isso, vai lá em Gênesis capítulo 12, verso 10. Aí o que acontece? Abraão recebe uma promessa. Qual foi a promessa? De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Se tu uma bênção. Depois ele fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que acontece poucos versículos depois? Aqui não fala aqui o tempo, mas eu não sei quanto tempo que acontece. A palavra de Deus fala que depois que ele recebeu uma promessa, houve uma crise econômica no país onde Abraão estava. E olha só o que aconteceu. Gênesis capítulo 10, verso 12, verso 10 até o 16. Fala o seguinte. Houve fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, a sua mulher, ora, bem sei que é mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é mulher dele e matarão, deixando-te como com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que não considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida.
tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era de sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. A mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Meus irmãos, olha o que acontece, é uma coisa assim meio louca, né? Porque o que acontece? Deus pede para ele, eu vou te abençoar, eu vou te fazer prosperar, pode sonhar com o seu empreendimento que o negócio vai crescer. Olha, pode sonhar com a melhor faculdade que você vai entrar na melhor faculdade. Pode sonhar com a melhor corte que você vai ter a melhor corte. Não, o que Deus estava falando para Abraão era um negócio desse. Aí o que acontece? 2 semanas depois vem o Covid. Puxa vida, agora estou com o estoque cheio. O que vai acontecer da minha vida? É interessante que Abraão, logo em seguida a palavra de Deus fala que Abraão ele não pediu uma direção para Deus, mas ele foi até o Egito. Deus não havia falado para ele ir para o Egito. É interessante que a palavra de Deus fala que quando ele vai para o Egito, aí ele tem um negócio, um tchum na cabeça do Abraão. Imagina você vai para uma balada, e você vai na balada com a sua esposa, e você chega na balada e você vê que os homens são tudo mais bonitos que você. E você já tem a consciência que a sua mulher é mais bonita do que você. E você tem a consciência que a sua mulher é mais bonita que todo mundo. Aí você fala, ih, mano, estamos aqui na porta da balada, não tem como voltar para trás. Vamos fazer um acordo? Olha, se alguém pergunta, não é casada comigo. Porque se eu falar que é casada, eu vou me bater. E a Sara concordou, porque ela tinha consciência que realmente ela era muito bonita. Realmente, eu sou muito bonita. E você é homem de Deus. Estou contigo, eu vou falar que você é minha irmã. Meus irmãos, é uma coisa assim louca, é uma coisa muito esquisita. E a palavra de Deus fala que quando entrou na balada, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, olha essa mulher. Que negócio é esse, meu Deus do céu? E qual que é o acordo? É minha irmã. Sou irmã dele. E a palavra de Deus fala que ela foi levada para Faraó. E a palavra de Deus fala que acontece o seguinte, que Faraó, ele encontrou favor por causa da sua esposa, que na verdade ele achava que era irmã. A palavra de Deus fala que Faraó foi lá, deu ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Deixa eu te falar uma coisa para você. No capítulo 12 começa dizendo que Deus falou para Abraão. De ti farei uma grande nação. Vou te enriquecer, você vai ser influente. Os que te abençoarem, eu vou te abençoar. E os que te amaldiçoarem, eu vou te amaldiçoar. O que aconteceu nessa situação aqui, meus irmãos? O que o rei do Egito fez com Abraão? Abençoou Abraão. Mesmo Abraão ter feito algo que não era para ter feito. Mesmo Abraão ter ido para o lugar que ele não deveria ter ido. A palavra de Deus fala que por conta daquilo, o que aconteceu? O Egito ficou muito rico. Eu acredito nisso. Na história não fala isso, mas eu não sei se você sabe, nesse contexto aqui, Egito era uma potência nacional. E depois, na época de José, o Egito não era mais uma potência nacional, era uma potência o quê? Mundial. Por quê? Porque aqueles que abençoam, quem é abençoado, vai ser mais abençoado. O que aconteceu com o rei do Egito? Aqui ele não sabia, mas ele estava abençoando quem? Ele estava abençoando um homem de Deus. Mesmo sabendo que estava mentindo, mesmo não sabendo que estava mentindo, mas de alguma forma a bênção de Deus veio sobre o Egito. E a palavra de Deus fala que anos depois, aquela potência nacional se tornou uma potência mundial. Por quê? Porque quando você abençoa uma pessoa que tem a bênção de Deus, essa bênção virá em dobro sobre a sua vida. E a maldição, pastor? Onde está a maldição aí? É interessante que o Senhor falou para Abraão, e você vai ser o quê? Rico. Aí você vai lá em Gênesis 13, capítulo 1, você vê que é um capítulo muito curto. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Verso 2. E Abraão, muito rico, possuía gado, prata e ouro. O que aconteceu com Abraão? Ele ficou rico. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão, no momento que ele errou, no momento que ele mentiu, no momento que, na verdade, ele estava com medo. Mas a palavra de Deus fala, Deus vai te enriquecer. Você vê que é um contexto meio adverso. Por conta do medo da Covid, eu vou fechar a minha empresa.
e porque você fecha a sua empresa no meio do Covid, de alguma forma Deus te abençoou com uma inteligência, e você começa a colocar a sua empresa na mídia social, e de repente você se torna uma pessoa milionária por conta de uma mídia social, algo que você nem imaginava. Foi o que aconteceu com Abraão. A riqueza de Abraão foi uma riqueza progressiva, mas ela começou aonde? Quando Faraó deu escravos, escravas, bois e gados. E a palavra de Deus fala que quando ele saiu do Egito, ele já era um homem muito. E aonde que está a maldição aqui? A maldição aqui está quando Abraão chega para sua esposa e fala assim: olha, você é muito bonita. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas descobrirem que você é minha esposa, provavelmente vão me matar. Nessa hora, o que Abraão fez? Ele desconsiderou a bênção de Deus. Porque quem enriquece, quem que protege, quem que guarda, quem que levanta, quem que promove, é a bênção de Deus. E a palavra de Deus fala que por conta disso, o que aconteceu? De alguma forma, Abraão e Sara, eles trouxeram uma maldição sobre a sua própria casa, simplesmente por achar que a bênção de Deus não ia guardar ele. Por quê? Por conta do medo. Quando você tem medo, meus irmãos, o amor de Deus esfria na sua vida. Quando você não tem medo, você perde a confiança em Deus. Quando você tem medo, aquela ousadia parece que diminui. E quando você tem medo, a sua fé diminui. E interessante, você anda com base no seu medo. E é interessante, a palavra de Deus fala que, o que ele ganhou lá no Egito? Ele ganhou gado, ele ganhou jumento. Mas o que mais ele ganhou lá no Egito? Ele ganhou escravos e escravas. E uma das escravas que Abraão havia ganhado, quem que era? Era Agar. Anos depois, uma das escravas da mulher de Abraão, que ela havia ganhado do rei do Egito, teve um filho com Abraão, que se chamava Ismael. Aí estava a maldição. Então você percebe, meus irmãos, todas as vezes que você abre mão da bênção de Deus para conquistar aquilo que o Senhor já conquistou para você, você vai gerar Agar na sua vida. Você vai gerar um Agar no seu casamento, você vai gerar um Agar na sua vida emocional, vai gerar um Agar na sua vida financeira, você vai gerar Agar na sua família, você vai gerar um Agar entre seus filhos, você vai gerar um Agar no seu ministério, você vai gerar um Agar na vida, aonde você for. Então você percebe que, na verdade, era a promessa de Deus se cumprindo. Então, na verdade, Abraão também ele poderia, e de alguma forma ele trouxe uma maldição sobre a sua própria vida. Porque a promessa não viria de uma escrava egípcia. A promessa viria de quem? A promessa viria da bênção de Deus. Era Deus se manifestando. E aí entra na minha palavra. O que é a bênção de Deus, meus irmãos? A bênção de Deus é a presença de Deus fluindo em cada área da sua vida. Quando que a bênção de Deus se manifestou na vida de Abraão? Quando o Senhor lhe fala, daqui 1 ano eu vou voltar. E daqui 1 ano a sua esposa vai engravidar. A bênção de Deus se manifestou. Não foi de forma física, não houve, sabe, de alguma forma, Ele trouxe a forma sobrenatural, a realização. Então, na verdade, toda a palavra de Deus, meus irmãos, toda palavra de Deus, ela se torna uma promessa na sua vida e na minha vida. E toda promessa de Deus é carregada com a bênção de Deus. Porque é a bênção de Deus que vai trazer a realização da promessa de Deus na sua vida. O que nós devemos fazer? Nós devemos semear, regar essa promessa. O Senhor vai comigo, o Senhor está comigo, o Senhor vai me guardar. Então as suas palavras têm que ser palavras de bênção, palavras de vida. Vai dar um dia de mal, dificuldade, pressão, mas a certeza que você pode ter é o seguinte: a bênção de Deus está com você. E por que Abraão não morreu? Por que Abraão não foi entregue para o faraó? Por que Deus teve que mudar toda uma circunstância? Por que Deus teve que aparecer num sonho para o faraó e falar: olha, não toque nessa mulher? Porque Abraão era abençoado, porque a bênção de Deus estava sobre o faraó. E aí ele não entendeu isso. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, e sobre essa promessa, a bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus está sobre a promessa que Deus liberou sobre a sua vida. E qual foi a promessa que nós temos aqui às portas de acontecer? Nós temos uma promessa que nós vamos mudar de casa. Nós temos uma promessa que nós vamos para uma casa maior. Mas é interessante, eu conversando com alguns irmãos, que eu não estou procurando, os irmãos estão vindo para mim contar o testemunho. Eles falam assim para mim: pastor,
estou trabalhando, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo Uber, eu nunca vendi como nunca vendi antes. Tá? Eles estão contando muitos testemunhos das coisas que estão acontecendo. Mas o alvo, nós não chegamos ainda. Nós temos um alvo, que a partir da semana que vem, vamos estar semeando, inclusive as salinhas vão estar orando em cima desse alvo. Mas é interessante que olhando para o coração dos irmãos, o alvo que nós estabelecemos para mudarmos, ele é muito pequeno, de acordo com o coração dos irmãos. Mas, de acordo com a realidade dos irmãos atual, esse alvo é muito grande. Aí você fala, pastor, mas como que nós vamos resolver esse dilema? Então você está falando que esse alvo, de acordo com o meu coração, ele é muito pequeno. Mas de acordo com a minha realidade, esse alvo é muito grande. E como que nós vamos resolver esse dilema? Fala para mim. Não, você não vai resolver esse dilema. Quem vai resolver esse dilema, quem quer, é a bênção de Deus sobre você. Porque você nunca pode se esquecer. Se existe uma pessoa que pode te abençoar, essa pessoa se chama-se a bênção de Deus. Quem que é a bênção de Deus, meus irmãos? Cristo Jesus. E aí eu quero entrar rapidamente, eu quero falar aqui de 3 ou 4 coisas que a bênção de Deus faz por mim e por você. E você tem que ter clareza. Por que Deus nos abençoou? O que a bênção de Deus faz por mim e por você? O que é a bênção de Deus? Não vai fazer que naquele rapazinho que veio pedir para eu fazer o casamento dele, falar assim, pastor, abençoe esse negócio aí. Ele menospreza a bênção e menospreza o casamento. E acha que é tudo, na verdade, uma novela, um filme, e tem um personagem lá. Não é. Mas quando você entende o que a bênção pode fazer por você e vai fazer por você, a sua postura muda, a sua realidade muda, tudo na sua vida muda. Então a primeira coisa que nós vamos entender, a bênção de Deus não é apenas algo material, é a presença constante dele em todas as áreas da sua vida. É o Senhor falando, eu estou com você. É o Senhor falando, eu vou te sustentar. É o Senhor falando, eu vou cuidar desse relacionamento. É o Senhor falando, eu vou pagar, eu vou prosperar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou renovar, eu vou apaziguar, eu vou ganhar a guerra para você. É o Senhor falando. Então, na verdade, lá em Salmo 127, verso 1, fala o seguinte: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha o que o Senhor está falando aqui. Se o Senhor não guarda a sua casa, se você não tem a bênção, se você não tem a consciência que a bênção do Senhor é sobre você, você vai abrir mão daquilo que é mais precioso. Eu não sei se você conhece a história de um homem que trabalha muito, e ele trabalha muito ao ponto de não poder desfrutar e ter tempo de qualidade com os filhos, que sempre sonhou. É aquele homem que trabalha muito, e não consegue usufruir da esposa, que ele acredita que Deus deu para ele, mas ele não consegue desfrutar, porque ele não tem a consciência que a bênção de Deus está sobre ele, e a bênção de Deus é para desfrutar. Então você não pode inverter as bolas. Quando você não tem a consciência que a bênção de Deus está sobre você, você vai faltar o culto, você vai faltar a célula, você vai deixar de falar para o seu filho, vamos orar, vamos buscar Deus. Você como esposa, você vai esquecer de falar para o seu marido quando ele estiver passando por dificuldade, vai orar, vamos buscar de Deus, vamos ter uma palavra. Por quê? Porque perdemos a consciência que nós somos abençoados, perdemos a consciência que a bênção de Deus está sobre nós. No monte e no vale, a bênção está sobre nós, a bênção nos acompanha, a bênção nos persegue. E quando nós não temos essa consciência, meus irmãos, nós vamos trazer Agar para as nossas vidas. Quantos Agar você já trouxe aí para o seu âmbito pessoal na sua vida? Então, uma família abençoada, meus irmãos, não é uma família perfeita. Vou falar uma coisa. Com todo o respeito, você que é casado, seu marido não é perfeito. Puxa, pastor, eu já sabia disso. Mas ele é abençoado. E deixa eu te falar sobre, com todo o respeito às mulheres, a sua esposa não é perfeita. Ele não casou ainda. Ele não casou. Senão ele não falaria isso. Ele tinha tomado um cascudo. Mas é interessante que a sua esposa não é perfeita, mas é uma mulher de Deus, é abençoada. E é interessante que essa igreja também não é perfeita, mas a igreja é abençoada.
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. E então, outra coisa, uma família abençoada é uma família que é guardada pelo Senhor, que é restaurada pelo Senhor, que é fortalecida por Deus a cada dia. Quando você pede a bênção de Deus, você está pedindo autorização para Deus prosperar. E falamos há 2 semanas atrás, quando você pede autorização para Deus abençoar, qual que é a resposta dele para você? É sim. E quando ele fala o sim, o que você tem que falar? Amém. Então, ande com base naquilo que o Senhor já conquistou para você. Outra coisa, a bênção vem, meus irmãos, é com a obediência e com a espera. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Quem anda em obediência, meus irmãos, ele anda na bênção de Deus. Então, eu sempre falo isso nos casamentos e antes de celebrar os casamentos. Nunca se esqueça, o mesmo Deus que hoje está colocando aliança no seu dedo, é o mesmo Deus que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, ele vai renovar a sua aliança. Porque ao longo dos anos, o relacionamento vai desgastar. O brilho do ouro, de alguma forma, parece que ele vai sendo corroído pela sujeira, pelo tempo. Mas o próprio Deus que colocou a aliança no seu dedo, é o próprio Deus que vai renovar essa aliança e trazer aquele brilho até mais forte novamente. Nós precisamos entender isso. E aí em Deuteronômio fala o seguinte, 28, verso 2. E será que ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Meus irmãos, olha só o que ele fala. Moisés falando. E será que se ouvirdes a voz de Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Você não está entendendo. A palavra que está dizendo, não é você que vai atrás da bênção. É a bênção que vai atrás de você. Alguém já viu um louco na rua correndo atrás de você para te... Teve um dia que eu morava aqui na Carlos Silva, eu lembro que eu estava andando, de repente ele chegou e falou assim para mim, eu nem sei explicar, eu estava passando pela padaria, tinha um jovenzinho, provavelmente, eu não sei se estava drogado, é que ele estava com uma roupa suja, magro. Ele falou, pastor! E correu atrás de mim. Eu corri e entrei na padaria. Que negócio é esse, meu Deus do céu? E aí, desculpa, eu não era pastor na época. Ele falou lá meu nome lá. E quando eu vi que ele correu atrás de mim, eu comecei a correr, mas o cara correu mais rápido do que eu. Quando eu entrei, já estava em cima de mim. Ao ponto das pessoas da padaria segurarem. E meu coração estava assim, que eu achando que ele queria me roubar. E as pessoas da padaria seguraram o menino e tiraram ele da padaria. Aí depois que tiraram, ele ficou, eu fui no encontro, você não lembra de mim? Eu ficava assim, olhando assim, falei, meu Deus do céu. Ele queria me abençoar, não sei como, mas ele queria me abençoar. E é interessante, o que fala aqui em Deuteronômios? Que a bênção vai vir sobre você, mas sabe como que parece? Não é possível. Desliga o telefone. Não, é a TIM novamente me ligando, 381 vezes. Não, é a Claro fazendo mais uma proposta para mim. É a Vivo me ligando. É o Mercado Livre falando que eu tenho um crédito aqui aprovado. E vocês ligam. E é interessante que a palavra de Deus fala que quando nós ouvimos ao Senhor, a palavra de Deus fala que a bênção vem sobre nós. Mas por que ela fala que ela vai nos alcançar? Porque muitas vezes a bênção é tão grande que a gente corre achando que é engano, achando que vão passar a perna na gente. E aí o que você faz? Você corre! Mas a bênção é mais rápida do que você. E quando você corre, a bênção corre e te agarra você. É o que ele fala aqui. E a bênção vai te alcançar. É o que fala aqui em Deuteronômio 28, 2. E aí ele continua, vamos lá. Aí no verso 2, eu queria colocar lá na versão NTLH, fala o seguinte, o que a bênção faz por mim e por você? Quando você sabe o que a bênção faz por mim e por você, pelo amor de Deus. Vamos lá. Obedeçam ao Senhor Deus e lhes dará todas as bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Olha aí. Vai ter fazenda. Deus os abençoará dando muitos filhos, boas colheitas, muitas crias, gado e ovelha. Todo mundo vai ter filho, meu Deus do céu. Os seus cachorros vão ter filho, você vai ter mais filho. Todo mundo que quer vir vai ter filho. Olha, essa é a promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. É o que ele está falando. Olha só, vamos lá.
Deus os abençoará com as boas colheitas de trigo, cevado e com muita comida. Olha o que ele está falando. Aí não tem mais a ver, não precisa ficar escolhendo a mercadoria. A mercadoria que vai te escolher para se multiplicar. Não, eu quero me multiplicar nele. Eu sou a roupa e quero me multiplicar. A mercadoria é o que ele está falando aqui. Deus os abençoará com tudo que fizeres. Quando os inimigos atacarem o Senhor, Deus os destruirá na presença de vocês. Eles os atacarão juntos, em ordem, mas fugirão para todos os lados, em desordem. E o Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo que fizeres. Ele lhes dará tanto trigo, que os seus depósitos ficarão cheios. Se você tem um empreendimento, eu fui lá no, acho que foi com o Michel, com o Aderbal, fui lá, ele viu o depósito, ele está falando aqui. Você vai alugar um depósito, mas esse depósito vai ficar pequeno. É o que ele está falando aqui. Olha que a bênção de Deus está falando aqui, meus irmãos. Aí é o que ele fala. Quando os seus inimigos te atacarem, não é que eles não, vão te atacar. Quando os inimigos te atacarem, o Senhor os destruirá na sua presença. Eles atacarão juntos. Olha o que ele está falando. Você vai começar a crescer. Eu não sei como que é no meio empresarial. Aí a sua marca começa a ficar tão forte que as outras marcas se ajuntam para ir contra você. É o que está falando aqui. Olha o que vai acontecer aqui. O que o senhor está falando? Eles vão se ajuntar, eles vão se organizar, eles vão se planejar. Mas da mesma forma que eles vão se organizar, eles vão se planejar, eles vão cair diante de você. Porque eu vou derrotá-los. E eles vão ser o quê? Destroçados. Eles vão sair, cada um vai para um lado. Em outras palavras, eu vou pelejar contra você. Os seus inimigos vão cair diante de você, porque eu vou ganhá-los. Essas são as bênçãos de Deus. Pastor do céu, eu não sabia disso. Então saiba disso. Quando você tem a consciência da bênção do Senhor, mas é lógico, o que Moisés está falando aqui? Moisés está falando aqui que nós deveríamos seguir o quê para acontecer isso? Seguirmos o quê? A lei. Moisés representa a lei. Se você abrir lá em Mateus 5,17, o que Jesus fala? Eu não vim para revogar a lei. Eu vim para o quê? Para que a lei se cumpra. Então, a lei se cumpriu em Cristo Jesus. Você não precisa mais cumprir a lei, porque a lei já foi cumprida. Aí depois você vai lá em Efésios capítulo 1, verso 3, o que ele fala? Abre lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Agradecemos a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado por estarmos, põe na versão RR. Bendito o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na região celestial. A bênção não está mais na lei. A bênção hoje está em Cristo. Quando você está conectado em Cristo, todas essas bênçãos que eu falei para você, ela virá sobre você. Não é você, é Cristo em você. Por isso que os inimigos se levantarão contra você. Não é por você, mas é porque Cristo habita em você. Então, quando Cristo se manifesta, a bênção se manifesta, a presença de Deus se manifesta. Os seus filhos vão crescer, você vai prosperar, você vai ter mais filhos. Se tiver ser vivo na sua casa, também vai crescer. Se tiver animal que é ser vivo, vai multiplicar também. Cachorro, gato, papagaio, periquito, todo mundo vai frutificar, porque a bênção está sobre você. Você percebe? O que é? Não é cumprindo a lei mais, é simplesmente ouvindo a voz do Espírito Santo. Se você está em Cristo, as bênçãos estão em você. O problema é que nós achamos que a nossa bênção estão aonde? Nas regiões naturais. O que ele fala? Todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aonde que você habita, meus irmãos? Qual é o nosso destino? Aonde está a sua bênção? A sua bênção não está no seu trabalho. A sua bênção não está na sua conta bancária. A sua bênção não está numa casa do interior. A sua bênção não está numa casa na praia. A sua bênção está em Cristo Jesus. E quando você olha para Cristo, Ele se manifesta no âmbito natural. E você começa a prosperar como aconteceu com Abraão. Mas outra coisa que nós precisamos entender. Primeiro, é nós andarmos, ouvirmos a voz do Espírito Santo. Segundo, lá em Jeremias capítulo 17, verso 7, nós precisamos também aprender a esperar. Olha só o que fala. Mas eu abençoarei os que confiam em mim. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Verso 7.
Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estando com as suas raízes de ribeiro não receia. E quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que ele está falando? Está todo mundo no prejuízo. O que o senhor está falando? Mas você não vai dar. Eu vou te dar uma inteligência, eu vou te dar uma sabedoria. Todo mundo está diminuindo e você vai continuar crescendo. Por quê? Só porque você está esperando. O que ele está falando? Enquanto você espera a promessa vir, vai acontecer com Abraão. Você vai crescendo gradativamente. O Senhor vai abençoando. E você vai vendo o Senhor te acrescentando em sabedoria, em conhecimento, em prosperidade, em habilidade, em conquista e em vitórias. Isso é o que a bênção de Deus faz na minha vida e na sua vida. Então a bênção de Deus não é automática. Para você nunca perder a consciência da bênção de Deus na sua vida, você precisa se relacionar com o Senhor. Cristo precisa ser uma pessoa viva na sua vida. O Espírito Santo ele precisa ser uma pessoa que é desfrutada da sua vida todos os dias. E quando o Senhor fala, você espera. E quanto mais Ele fala, mais você espera. E quanto mais Ele fala, mais o seu coração se enche de fé. Você percebe? Não está em coisas naturais, está em coisas espirituais. Terceiro, e qual que é o propósito da bênção de Deus? Qual que? O pessoal do louvor subir? Então me procura, depois a gente conversa. Qual que é o propósito da bênção de Deus? Sabe que tudo na nossa vida tem um propósito. Qual que é o problema muitas vezes nas nossas vidas? Que nós esquecemos os propósitos. Todo ano tem um propósito, todo ano tem algo para conquistar, todo ano um sonho para... E aí muitas vezes nós desviamos do foco. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, fala o seguinte: de ti, Deus falando para Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual que era o propósito, meus irmãos, de Abraão? Por que Deus fez Abraão ficar rico? Por que Deus ia dar um filho para um homem que não podia ter filho? Por que Deus ia fazer uma mulher que era estéril se tornar fértil e ter um filho na sua velhice? Por que Deus fez isso? Por conta de um propósito. E qual que era o propósito? Abençoar todas as nações. E por que a bênção de Deus ela vai te enriquecer? Para que as pessoas ao seu redor venham conhecer a Deus. Porque através do seu testemunho as pessoas elas vão perceber, é Cristo, é a bênção de Deus. E às vezes você pode até testemunhar. Eu lembro que, eu não sei se um dia você vai querer chegar nesse nível, eu trabalhei muitos anos atrás, eu não era nem casado ainda, eu trabalhava numa empresa de telefonia que hoje nem existe mais, e o diretor, ele era diretor contábil, né? Mas ele era da videira na época, na videira lá da Lapa, muitos anos atrás. Ele me contratou, eu era auxiliar contábil. E ele toda vez que ele reunia a equipe dele para trabalhar, o que ele fazia? Ele falava o seguinte, olha, ele falava o que tinha que fazer durante a semana, ativo, passivo, demonstração, todas essas coisas que você entende, se você trabalha nisso. E ele falava assim, olha, mas antes de nós terminarmos a reunião, eu quero dar um testemunho. Aí dava o testemunho. Um dia Deus entrou na minha vida, restaurou meu casamento. Por conta disso, hoje eu estou aqui. Não sei o quê, não sei. Ele começava a testemunhar. Aí orava brevemente, e depois as pessoas iam para o departamento. Orar, iam para os departamentos. Orar não, trabalhar. É interessante que depois ele foi falar para... dando testemunho. Olha, eu acredito que ele seja rico. Mas hoje ele é aposentado. Ele dando testemunho lá para o filho dele. Olha, Deus tem me abençoado tanto. Deus tem me abençoado tanto. Eu não consigo gastar todo o meu dinheiro que eu ganho em um mês. Cai o meu salário no 5º dia útil, até o dia 30 eu não consigo gastar tudo. Olha que eu guardo ali, compro ali, ajudo aqui. Eu não consigo. Imagina você num nível de bênção como esse? Sim ou não? Não consigo gastar. Me ajuda aqui, Michel, a gastar. Eu não estou conseguindo gastar tudo, meu Deus do céu. Olha o testemunho dele. Olha o testemunho dele. Por quê, meus irmãos? Ele não servia ao dinheiro. Era o dinheiro que servia. Ele entendeu,
Não é o dinheiro que me abençoa, eu que abençoo o dinheiro. Não é o dinheiro que vai determinar o meu destino, é eu que vou determinar o destino da onde vai ser investido e aplicado o dinheiro. Não é o dinheiro que vai determinar onde vai ser a lua de mel, é a bênção de Deus que vai determinar onde eu vou fazer a minha lua de mel. Não é o dinheiro que vai determinar para onde eu vou morar, é a bênção de Deus que vai determinar aonde eu vou morar. Ele vai trazer conexões. E tudo isso por conta do quê? De um propósito. Nós precisamos entender, meus irmãos, que muitas vezes nós não reparamos nos detalhes, mas tudo tem a ver de nós entendermos qual que é o propósito da bênção de Deus nas nossas vidas. Eu tenho um propósito como pastor. Por isso que eu abri mão da carreira secular e hoje estou no ministério integral. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza. Nós temos muitas coisas para conquistar no âmbito pessoal. Você quer casar, tem família, você deve ter muitas coisas para conquistar. Muitas coisas você já conquistou. E muitas coisas você quer conquistar ainda mais. Sim ou não? Você que é solteiro, provavelmente deve ter muitas coisas para conquistar. E vai conquistar. Nós temos muitas coisas para conquistar. E no âmbito ministerial, como igreja, nós temos muitas coisas para conquistarmos juntos. Sim ou não? Outra coisa, nós temos muitas batalhas para vencer. Eu tenho muitas batalhas. Desde que eu assumi aqui o Tatuapé, eu tive que travar muitas batalhas no âmbito pessoal. Mas venci todas. Eu tive que entrar em muitas batalhas em relação à minha família. E venci todas, juntamente com a minha esposa. Em relação ao ministério, muitas batalhas. Nós estamos travando, estamos vencendo. Por isso que essa igreja continua crescendo. Porque cada levante que vem sobre essa igreja, nós avançamos. Nós crescemos. Nós temos muitas batalhas para travar. Mas também nós temos muitas o quê? Muitas batalhas para vencer. E nós temos muitos sonhos para realizar. Eu imagino que pessoalmente você tem muito sonho que você deseja realizar. No âmbito familiar, você deve ter muito sonho também para realizar, sim ou não? No âmbito familiar e no âmbito ministerial, nós temos muitos sonhos para realizar. Eu, no meu caso, estou realizando os sonhos da minha esposa primeiro, para depois realizar os meus. Depois que, geralmente a mulher sonha mais que o marido, mas glória a Deus por isso. E os sonhos são bons, glória a Deus. Quando a minha esposa vem, eu estou com um sonho, sabe? Eu queria tanto viajar, eu falei, sim, sei. Eu vou orar para Deus, então pode orar para Deus e fala para Deus me levar também. E aí a gente vai para os destinos dos sonhos dela. Mas nós temos muitas coisas para sonhar. Muitos sonhos, por exemplo. Quantos sonhos pessoais que ainda não se realizaram, que vão se realizar. Muitos sonhos, muitos sonhos. E muitos problemas para resolver. Quantos problemas você tem para resolver toda semana? Problemas no âmbito pessoal, problemas familiares, problemas ministeriais. Eu estava compartilhando lá no casamento, tem aquele filme Os 300. E uma vez o filho do Leônidas chega para ele e fala assim, aí, papai, onde que está a sua força? O que o Leônidas fala para o filho dele? A minha força está da pessoa que está do meu lado, quando eu vou para a batalha. Então tem batalhas que você está travando, você só precisa olhar para o seu lado. Nessa batalha é sua esposa, nessa batalha é o seu marido. Nessa batalha é você e o Senhor. É algo, é como Davi vencendo o urso e o leão. Mas tem batalhas que você vai olhar para o seu lado, não é o seu cônjuge, é o seu líder, a sua célula. Tem batalha que você vai olhar para o seu lado, ao seu lado vai estar quem? A igreja, o corpo de Deus. Mas nós temos muitas coisas para vencer, muitas coisas para conquistar. E muitas coisas importantes para priorizar. Mas nós só temos um propósito. Nós não temos muitos propósitos. Nós não temos muitas coisas. Nós só temos um propósito. Temos muitas batalhas, muitos sonhos, muitas conquistas, muitas realizações. Mas nós só temos um propósito. E quando você entende que você só tem um propósito, você vai priorizar o que precisa ser priorizado. Você vai colocar importância naquilo que tem importância. Muitas coisas que nós estamos fazendo são muito importantes, mas nem todas são prioridades. Quando você sabe que você só tem um propósito, é mais fácil você resolver os seus problemas. Pastor, você está falando que você tem um propósito. Qual que é o seu propósito?
O meu propósito, meus irmãos, como pastor, é edificar uma igreja de vencedores. E para edificar uma igreja de vencedores, eu preciso ser vencedor. Os meus filhos, minhas filhas precisam ser vencedoras. A minha esposa precisa ser vencedora. Você precisa ser vencedor. Porque esse é o meu propósito. Mas chegou um momento na minha vida, quando eu assumi o Tatuapé, eu trabalhava ainda. Uma carreira profissional estabelecida, ganhava muito bem, muitos benefícios. Mas chegou um momento que a igreja começou a crescer. Não era do tamanho que está hoje, mas era menor na época. Mas eu não conseguia mais conciliar o meu trabalho secular com o ministério. O que eu percebi? Está atrapalhando o meu propósito. Dificilmente eu vou edificar uma igreja de vencedores não tendo tempo de qualidade para estar com esses futuros vencedores. O que eu fiz? Abri mão do meu trabalho secular. E tive medo, assim como Abraão teve medo. Como que eu vou pagar a escola? Como que eu vou pagar os boletos? Como que eu vou continuar dando conforto para minha esposa que eu dava antes? Aí você vai lembrar lá em Provérbios 10, 22. É a bênção do Senhor que te enriquece. O que aconteceu 5 anos depois? Eu ganho mais do que eu estava no momento secular. Deus me enriqueceu e me prosperou através de outros caminhos. Mas por quê? Porque é a bênção de Deus que nos enriquece. Não é o trabalho lá. Você só precisa aprender a ouvir do Espírito Santo. Então deixa eu te falar. Pastor, mas por que você tem esse propósito? Com base em Mateus 6,36. O que Jesus fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto será acrescentado. O resto é importante também. É muito importante. Mas em comparado com a eternidade, ele é resto. Em comparação com a eternidade, ele vai passar. Mas a eternidade permanece. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos muitas coisas para conquistar. No âmbito pessoal, no âmbito familiar e no âmbito ministerial. Batalhas, conquistas, sonhos, muitas coisas. Mas nós temos só um alvo para cumprir. Só um propósito para cumprir. Só uma carreira para perseguir. Mais nada. E é isso que vai definir as outras coisas. Todas as outras coisas. Então Deus nos deu uma palavra. Que nós vamos para uma casa maior. Que nós vamos para uma casa melhor. Por quê? Não sei. É Ele que deu essa palavra. Essa casa foi Deus que nos deu. Mas essa casa hoje ela é pequena para nós. Por que Ele vai dar uma casa maior? Porque com certeza vai passar daqui mais alguns anos, Ele vai dar uma casa ainda maior. Porque é assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos. É assim que a palavra de Deus se manifesta nas nossas vidas. E quem que Deus vai usar? Você. Você. Eu não sei como. No caso de Abraão, começou ele indo para o Egito. Eu não sei como vai ser a forma de Deus te abençoar. Mas Ele vai te abençoar. Ele já te abençoou. É interessante que a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor. Então, quando você coloca Cristo na equação, você percebe, a vitória já foi conquistada. Os sonhos já foram realizados. As batalhas já foram vencidas. O inimigo já foi derrotado. Por quê? Porque nós só temos uma carreira para prosseguir. Nós só temos um propósito para cumprir. O que é? Edificarmos uma igreja de vencedores. Edificarmos o reino de Deus e buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. O resto, Ele vai acrescentar prosperidade, paz, alegria, provisão. O que você precisar, Ele vai trazer sobre a sua vida.